Olá, estamos finalmente no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um programa aqui das Horas Douradas. Nós estamos a dia 27, se não estou em erro, de agosto de 2025. E pronto, estamos aqui, não é? Mês 8, não é? Com uma simbologia bastante importante, um mês da renovação, de transformação, não é? Como aquela energia altamente escorpiana de transformação, de trazer tudo cá para fora e de colocar essa força, essa coragem, esse empenho, não é? Que tem muito a ver com a temática que nós estamos aqui hoje a trabalhar sobre o programa das Horas Douradas, que é o masculino consciente. Por isso, aqui hum, fica as minhas saudações, também as minhas bênçãos para que tu, que possas estar a ouvir agora ou num outro momento, seja ele qual for, seja de manhã, à tarde, à noite, tanto faz, no dia de hoje, dia 27, ou no outro, seja ele qual for, que sejas abençoado pela luz e que Deus esteja sempre contigo. Ora bem, nós hoje temos aqui uma temática que eu quero lançar para cima da mesa, bastante diversa, mas que tem a ver com o masculino consciente. Nós temos um alinhamento, não é? Um fenómeno celeste a acontecer bastante importante, muito importante, significativo, que já vários astrólogos, estudiosos e para além de astrólogos têm vindo a falar sobre estes grandes alinhamentos que têm acontecido, sobre a sucessão dos alinhamentos. Não quero estar aqui a pôr nomes e a citar individualidades, mas ainda assim, de uma forma geral, é uma temática que já tem vindo a ser falada. Gosto também eu de falar porque a temática dos elementos celestes, seja da astronomia, astrologia, é algo que me diz muito, a mim, pessoalmente, mas também aqui à Escola da Consciência, por isso hoje vamos falar um bocadinho sobre este alinhamento e o porquê da importância na nossa vida, seja individual ou coletiva, está bem? E depois então relacionarmos tudo isto com a nossa vivência do masculino consciente, porque é fundamental, nos dias que correm, é fundamental nós percebermos que necessitamos urgentemente de criar um estilo de vida o mais saudável possível, de forma a construirmos um campo magnético, não é? Se bem tens vindo a acompanhar aqui o programa das Horas Douradas, eu sempre falo dos diversos componentes da, do ser humano, não é? Seja o corpo físico, o magnético, o psicológico, o espiritual, o divino, ou seja, isto não é nada criado por mim, são as grandes vias esotéricas ancestrais que sempre classificaram e dividiram o homem ou o ser humano nestas diferentes categorias. Não sou eu que estou a determinar que assim o seja, ou a catalogar assim esses diferentes domínios. Ainda assim, estou a fazer aqui o grande favor de estar a trazer, a falar de forma muito simples, ok? De forma muito simples, muito acessível, baixando ao máximo aquilo que é estes estudos esotéricos, espiritualistas, filosóficos, para que possa chegar até ti de uma forma bastante prática e sensível, não é? Que seja bastante acessível a temática, que não seja nenhum monstro, nenhum bicho, ok? E por isso nós necessitamos mesmo de construir um estilo de vida o mais saudável possível para nós. No dia a dia, tal como nós estamos inseridos, né, neste sistema, que agora já é uma escala global, já não vale a pena estarmos a falar da sociedade A, ou da sociedade B, ou da sociedade C. Não tem a ver com políticas, se é de políticas da direita, se são sociedades de esquerda, se são sociedades de centro. Isto hoje em dia também já não faz sentido absolutamente nenhum. Está tudo num processo de transformação e de renovação muito grande, não é? A um ritmo, diria eu, até avassalador para a compreensão humana. Porque acredito que depois de toda esta avalanche de transformações, o próprio ser humano, na sua coletividade, vai necessitar de um certo tempo para digerir todas estas transformações, porque agora estamos a viver, não é, tudo em cima do joelho, não é? Simplesmente não dá para refletir sobre as coisas, dá para viver umas coisas atrás das outras.
mas haverá tempo sim para refletir, para tirar ilações, para observar e poder então determinar melhor as escolhas. No entanto, ainda assim, uma vez mais frisando esta mensagem, precisas mesmo de construir um estilo de vida o mais saudável possível. Para, uma vez mais, construir um campo fortíssimo à tua volta, um campo magnético que te vai defender ou proteger contra doenças, viroses que hoje em dia está em voga, não é? Está na moda, viroses de tudo e mais alguma coisa. Não é o caso, por exemplo, só apenas da pandemia, como foi em 2020, mas de todas as outras que de alguma maneira têm estado presentes nos diferentes países e nas diferentes sociedades, não é? E não apenas isso, mas que esse campo magnético te consiga proteger de todo o tipo de emanações, sejam elas físicas ou psicológicas, porque finalmente, não é? De uma forma bastante feliz, pelo menos na minha concepção de ver as coisas, hoje em dia nós falamos, ou começa-se a falar, muito de saúde mental. Se Deus quiser, há de vir ainda um conceito mais avançado, não é? Da saúde também espiritual, mas ainda assim, só o facto de já darmos este pulo, não é? De consciência, de tomada de percepção de que existe, para além da saúde física, há também a saúde mental. E hoje começa-se a dar mais ênfase a isso. Ora, nós necessitamos mesmo no nosso dia a dia de fazer escolhas o mais saudáveis possíveis, ok? E nós já vamos falar de uma boa série delas, tá? Porque quando normalmente se fala deste tipo de questões de construir um estilo de vida saudável e blá 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 blá, normalmente há uma tendência em pensar-se que vai-se logo ou para o fitness, não é? Ou então para o vegetarianismo e comer umas saladas e umas coisinhas assim, e uns vegetais, e a coisa já está feita. Não, não é isto que eu me estou a referir. Pode sim abarcar estas temáticas? Pode. Mas há muito mais do que simplesmente aquilo que eu ingiro e andar a fazer um bocadinho de movimento na academia. Não tem nada a ver com isso, ok? Mas ainda assim é fundamental, e novamente repetindo-me, porque eu acredito piamente que é fundamental esta mensagem hoje em dia, não é? É construir um estilo de vida o mais saudável possível para aquilo que está a ser construído e que está aqui mesmo à nossa porta, ok? Está ao virar da esquina, está mesmo para acontecer. Okay? Eu não estou aqui numa de fazer previsões, não estou numa de querer adivinhar o futuro e de achar que sou aqui o xanã da coisa, não é isso. Mas já se fala por todo lado, já é sabido, é altamente conhecido e divulgado aqui nos meios informáticos, não é? Tecnológicos, tudo está escarrapachado, não é? Só é preciso saber encaixar as peças do puzzle umas nas outras para que o quadro do puzzle fique bem visível, fique bastante claro à nossa consciência para depois então tirar as devidas ilações. Ora, eu estou a fazer a partilha, não é, do quadro que eu consigo vislumbrar agora no presente, e é isso que eu tenho vindo muito a fazer aqui no programa das Horas Douradas, é partilhar contigo, como estás a ver, com o público em geral, estas diferentes observações, não é? Bastante analíticas, bastante precisas, daquilo que tem sido este grande quadro construído pelas diferentes peças do puzzle, ok? E que elas configuram uma realidade, não é? Um destino, um caminho aqui para a nossa humanidade, que é claríssimo, ok? E por isso eu tenho vindo a alertar, e estou uma vez mais a alertar, para essa realidade, ok? Constrói um estilo de vida o mais saudável possível, seja contigo, com os teus, na parte laboral, na parte relacional, com a família, com amigos, com a vizinhança, sobretudo contigo mesmo, para que possamos então, e para que tu possas ultrapassar ou vivenciar aquilo que está para vir, este grande obstáculo que já está a ser construído, mas que o ápice será ainda, não agora exatamente, mas daqui a muito pouquinho tempo,
não é? Daí eu ter vindo já a falar e muito sobre o 26, sobre o 27 até 2030, não é? A grande agenda, que preconiza mudanças radicais, profundíssimas na nossa realidade. Realidade física, que nós já temos vindo a assistir, não é? Uma vez mais, nós estamos a dia 27 de agosto de 2025 e já temos vindo a perceber claramente como este ano tem sido um ano de profundas transformações, seja a nível político, seja a nível militar, geopolítico, obviamente, económico, social, filosófico, não é? Tecnológico. Por isso, há toda uma série de mudanças que estão a acontecer. E nós, e eu agora estou a falar num sentido o mais generalista possível, é que a grande maioria das pessoas tem a cabeça enfiada apenas numa partezinha muito pequenina da sua vida. Porque até isso faz parte aqui do sistema. Até isso faz parte aqui do jogo para que a pessoa, o ser humano comum, não consiga perceber claramente o jogo. Ok? E por isso, eu, assim como tantos outros que andam aqui nas redes a falar, a fazer palestras, seminários e tudo mais, fazemos este trabalho de elucidar. No meu caso, e aqui na Escola da Consciência, nós trabalhamos muito através do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, não é? do esoterismo, da psicologia junguiana, transpessoal, para que hajam ferramentas, porque é possível, hajam ferramentas para conseguir ultrapassar o melhor possível esta grande demanda de transformações que todos nós estamos a vivenciar. E uma dessas, e um dos fenómenos, porque nós sempre temos sinais na abóbada celeste, não é? Ao olhar para cima, nós sempre temos sinais do universo, do cosmos, ou seja lá como lhe queira chamar, de tudo aquilo que está a acontecer. As coisas não estão a acontecer só porque 2 ou 3 pessoas no mundo, ou uma pequena maioria de pessoas no mundo, se lembraram de querer fazer determinadas mudanças para um determinado caminho específico. Não. As coisas estão a acontecer tal como estão a acontecer num tempo muito específico porque elas já estão destinadas que sejam assim. Elas já estão estrategicamente desenhadas, planeadas, estratificadas há uns bons séculos atrás. Okay? E agora está-se finalmente a conseguir concretizar, porque há recursos, há meios, há o contexto certo para que elas finalmente comecem a materializar-se. Então nós estamos neste processo. Então nós, o ser humano comum, não é? Nós precisamos de estar à frente do jogo, pelo menos um passo à frente, e perceber então o que está para vir, olhar para o céu, ver os sinais, ok? E então poder fazer as nossas escolhas, poder fazer as transformações que são necessárias para poder ultrapassar esta grande onda que está a chegar até nós. É um erro. Eu deixo já muito claro aqui. É um erro pensar que todos nós, ou tu que me estás a ouvir, que vais passar por esta grande onda que está a chegar até nós e vais manter o teu estilo de vida tal e qual como tu tens hoje em dia. Pois acredita, amigo, não vais ter. Não vais. Porque as mudanças, as transformações são tão radicais daquilo que nós temos hoje, daquilo que nós tivemos há 2 anos, daquilo que tivemos há 10 anos, daquilo que tivemos há 20 anos, que não dá sequer para comparar. Como, por exemplo, só a título de escala para termos um bocadinho de comparação, e é sempre na comparação que nasce a consciência, não é? Pensarmos na realidade hoje, 2025, e pensar no ano 2000, não é? Vão apenas 25 anos. Mas se olhares bem naquilo que era o teu estilo de vida na época e aquilo que é hoje em dia, tu vais ver, não apenas a nível individual, mas familiar e coletivo, não é? Tu vais ver, e com certeza vais concordar comigo, de que a vida de hoje é muito mais estressante, é muito mais rápida, é muito mais agitada, é muito mais confusa, é muito mais de fazer-nos perder o norte,
não é? Muito mais desafiante do que aquilo que era no ano 2000. Mas repara, o ser humano existe na mesma, numa época e na outra. Existiam relacionamentos, existiam famílias, existiam sociedades, existiam políticas, existiam economias, existia indústria, existia tudo. Assim como existe agora. No entanto, há uma série de fenómenos a acontecer que mudam a tónica completamente entre 2025 e o ano 2000. É verdade ou não é? É verdade, claro que é. E é bom nós termos esse discernimento e aceitarmos logo esses dados da realidade para que nós então possamos perceber que o mais rapidamente possível eu fazer escolhas, não estar apegado àquilo que eu fui construindo até hoje, mas perceber claramente que de futuro, e num futuro bastante breve, grandes exigências serão necessárias e serão pedidas ao ser humano comum e à humanidade como um coletivo. E é necessário então ter esse desapego necessário das coisas que se construíram para depois então poder fazer novas escolhas com uma nova diretriz. Porque a matriz é outra. Não adianta querer viver a vida da mesma maneira, porque acredita. Até podes ter conseguido construir um grande império e viver super bem até hoje. Da mesma maneira que aquilo que está a acontecer, esta avalanche de transformações e tudo aquilo pelo qual nós vamos passar então, rapidamente irás-te sucumbir àquilo que é o sistema. Okay? E o que é o grande perigo de uma pessoa se sucumbir ao sistema? É muito simples. É perder o próprio senso de consciência. Esta metaconsciência, esta consciência que pensa sobre si mesmo, que se sente individualizado, esta consciência que diz alto. Vamos lá parar um bocadinho aqui a fita da vida e perceber quem sou eu, o que faço e por que faço, que caminho seguir, que direção, que rumo, que pessoas é que estão à minha volta, eu conheço-as de verdade? Ou apenas estou habituado às suas presenças, mas eu nem sequer me tocam. Eu não as conheço de verdade. Seja filhos, esposa, companheiro, pais, mães, vizinhos, não importa. Nós estamos num ponto em que nós não nos tocamos sequer uns aos outros. Nós não nos conhecemos. Nós apenas vivemos egocentricamente, cada um na sua bolha. E aproximamos-nos uns dos outros, não é? As bolhas, as paredes das bolhas aproximam-se umas das outras, mas de verdade o ser humano tocar-se, conhecer-se, intimizar-se uns com os outros, isso hoje em dia está cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Então, com a facilidade que nós temos agora das redes sociais, né, deste intercâmbio de informação e de conexão entre uns e outros, que é tudo muito virtual, que é tudo muito à superfície, agudiza ainda mais esse sentimento e este contexto de apenas as paredes das nossas bolhas se aproximarem umas das outras. Ora, isto não é viver. Isto não é viver. Nós não viemos, nós, enquanto almas, ou os melhores espíritos encarnados, não é? Que constroem cada um a sua personalidade, a sua alma, nós não viemos aqui para fazer com que as paredes da nossa bolha, da nossa persona, se vá aproximando apenas uns dos outros. Não, o programa não é esse, amigo. O programa não é esse. Nós, com essa atitude, só vamos construir cada vez mais dívidas que nos vai agravar cada vez mais a nossa estadia aqui na escola evolutiva aqui da consciência da humanidade e que só vai retardar o facto de nós sairmos daqui de forma saudável, de forma madura, de forma evoluída e crescida. Entendes? E se tudo isto faz sentido para ti, aquilo que estou a falar, ótimo, é excelente.
Quer dizer que andamos na mesma vibe, estamos na mesma sintonia. Mas se não estás a compreender nada, se achas que é tudo treta, ou como é que ela está a falar, está tudo bem. Está tudo correto. Cada um na sua gaveta, não é? Cada um no seu quadrado. Cada um na sua faixa. Agora, dentro daquilo que eu estou a querer falar e a querer partilhar, a refletir, a colocar aqui as temáticas em cima da mesa, pois então, acredita que mesmo que tu ainda não tenhas percebido isso assim de forma palpável, sensível, não é? Sentível na tua realidade física, não é o motivo para acreditar que de um futuro muito breve tudo estará no mesmo lugar, com a mesma ordem, com a mesma organização, com o sentido das coisas que tu hoje em dia lhe conferes. Acredita que não vai. Não vai. Não vai porque a avalanche do transhumanismo, a avalanche da robotização, a avalanche de um sistema ideológico, filosófico, político, económico, militar demasiado tecnocrata e teocrática, não é? Como que Deus é um algoritmo, é uma consciência, entre aspas, sabe-se lá de onde, feita de algoritmo, não é? Virtual. Tudo isto vai levar, como já está a levar, mas vai levar a uma transformação radical daquilo que é a nossa vida hoje. Ok? E então estava eu a dizer que nós agora, durante esta semana, aliás, já tem vindo a ser, mas ao culminar agora, durante esta semana, que é dia 29, é já daqui a 2 dias, daqui a 29 de agosto, há um fenómeno importantíssimo, que é o alinhamento, né, de 6 planetas na abóbada celeste. Okay? É um alinhamento feito muito geometricamente de 6 elementos na nossa abóbada celeste. É algo que já se tem vindo a repetir, é o terceiro, não é? Assim, num curto espaço de tempo. É óbvio que não é o terceiro desde a existência do planeta, não é isso, mas num curtíssimo espaço de tempo, para teres essa noção, num espaço de tempo de apenas um ano, ou seja, uma revolução solar, nós temos já o terceiro alinhamento deste género, ou seja, em que 6 planetas se alinham, não é? E isto, quando há um alinhamento, é extremamente importante. Porquê? Porque tem a ver com magnetismo. É como nós termos um rádio analógico e sintonizarmos a nossa antena, não é? Com aquilo que é a frequência certa da emissora de rádio. Temos várias emissoras, mas cada uma tem a sua frequência. E nós manipularmos a frequência da nossa rádio, né, da nossa antena, vai fazer com que nós ou nos conectamos a um, ou a outro, ou a outro. Todas elas existem e coexistem em simultâneo, em paralelo, claro. A única diferença, não é? É aquilo a qual nós estamos sintonizados, não é? É o rádio analógico. Aqui é exatamente igual. Estarmos sintonizados de uma determinada maneira é totalmente diferente de estarmos sintonizados com outra. A realidade está a acontecer? Está. Mas a forma como nós seres humanos, consciência individualizada, percepciona, vive, experiencia cada momento, aí vai ser uma realidade completamente diferente para cada um, consoante a sintonia, não é, de magnética que está a constituir. Eu espero que me estejas bem a entender. Então, este terceiro alinhamento, não é? O primeiro começou a agosto de 2024. Iniciaram-se grandes transformações a partir daí. O segundo, o intermédio, a janeiro de 2025. Ok? E agora o terceiro, que será dia 29 de agosto, agora em 2025. Ou seja, tivemos um em agosto de 2024, um em janeiro e agora novamente um em agosto, final de agosto de 2025. Ora, isto é extremamente importante, porque de forma magnética, não é? Estes alinhamentos cósmicos dos elementos
extraterrestres, não é? Que são elementos planetários, demonstram-nos claramente um sinal daquilo que o cosmos está a determinar para o nosso contexto nesta escola da humanidade. Okay? Então, nós estamos num período de redefinição total dos critérios que têm estado a atuar na nossa realidade. Okay? Com certeza tu vais concordar comigo que 2025 está a ser uma verdadeira loucura de transformações. 2025 não é igual a 2024, não é igual a 2023 e não é igual a todos os outros anos. E não é apenas porque há uma personalidade ou há outra que estão a mudar o jogo todo. Não. Não é isso. É toda uma escala global, há todo um contexto que nos está a colocar a todos num processo de transformação gigante. E agora, com esta finalização, não é, deste terceiro alinhamento, é como se as bases se constituíssem. Ou seja, como se, fazendo analogia com a rádio analógica, não é? É como se nós estivéssemos a terminar a definição exata deste novo sentido do magnetismo. Então nós estamos a finalizar ali a sensibilidade do nosso objeto de sintonização com a onda de frequência correta para aquilo que será os tempos vindouros. Então nós estamos neste processo de redefinição de critérios. E por isso eu ando constantemente aqui no programa das Horas Douradas a falar sobre esta redefinição que cada um de nós tem que ter nas suas próprias vidas. Seja consigo próprio, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, seja lá aonde for. A verdade é que necessita muito para acompanhar toda esta redefinição de critérios que a um nível coletivo e cósmico estão a acontecer. Porque na nossa individualidade nós não podemos deixar-nos ficar para trás. Se assim for, nós vamos fazer, podes ter certeza, sublinha o que o Micael está a falar. Se nós tivermos esta negligência para com todo este processo de transformação e redefinição de critérios, se nós não o levarmos em consideração a nível individual também, pois então nós ficaremos para trás nesta corrida evolutiva. Ficaremos para trás. Essa é uma verdade incontestável. E depois, obviamente, no meio da onda, não é? Em que ela está a bater claramente e a provocar um estrondo gigante aqui na nossa realidade, seja no Ocidente, seja no Oriente, seja lá em que continente for que tu estejas, não importa. A onda baterá com tanta violência, com tanta força, porque as transformações serão tão avassaladoras para aquilo que nós temos hoje, que se tu não definires critérios já para tentares abrir a consciência, abrir os olhos, abrir a tua mente para aquilo que está a acontecer, pois então tu permanecerás de olhos fechados, adormecido, e tornar-te-ás um zombie completamente, andando à deriva segundo as vontades do sistema. Ainda há dias ouvi uma filósofa, uma senhora, a falar, uma senhora já com uma certa idade, mas bastante, de forma bastante afirmativa, dizer que o jogo, não é, o paradigma aqui do jogo, que está também ele num processo de transformação. E ela então referia o facto de que na ancestralidade aquilo que dividia a categoria dos homens era muito simples. Havia uns homens não despertos e havia uns homens despertos. Aqueles que viviam segundo a ilusão e aqueles que viviam segundo a verdade do Espírito. Ou seja, tinham-se iluminado. Hoje em dia, nós já vivemos e estamos a caminhar para um contexto cada vez mais agravante desta situação, em que o critério já não é estás desperto ou não estás desperto. Os
critérios agora são outros. Os critérios são: ou és zombie, e isto não são palavras minhas, do Michael, são palavras desta senhora, desta filósofa. Estava eu a dizer, ou nós somos zombies e pertencemos a um sistema que nos zombifica cada vez mais, que nos adoece cada vez mais, que nos aprisiona cada vez mais, então é o negrume da própria ilusão, ou então nós temos algum raciocínio. E na lógica desta professora, desta filósofa, a ideia já não é eu vivo pelo espírito, eu vivo pela matéria. Não, não. Ela, no fundo, já está a dizer vamos colocar o espírito de lado, porque isso é já uma fasquia elevadíssima. A ideia é, ou tornas-te uma pessoa não pensante, que é um zombie, uma pessoa que não pensa, que não vive, que não reage, que não tem pensamento próprio, seja ele certo ou errado, não importa. Alguém que tenha pensamento próprio. Então o zombie não tem pensamento próprio. E a categoria dos homens, né? Pessoas, indivíduos, que têm um pouco de pensamento próprio. Nós já nem sequer estamos a falar de uma escala evolutiva muito mais acima de que pessoas que conhecem a sua individualidade. Não, nós estamos a falar de uma coisa, de um baixio da consciência tremendo, em que ou pensas ou fazes parte do grupo das pessoas que pensam, ou fazes parte das pessoas que são zombies e não pensam. Pura e simplesmente assim. E de certa maneira eu só posso concordar com essa realidade, porque vendo o contexto em que todos nós estamos a ser inseridos cada vez mais, então agora com o processo da inteligência artificial, dos automatismos, de tudo aquilo desta rede altamente complexa que está a ser construída para o ser humano, para atender as comodidades do ser humano, mas que no fundo não é para atender a comodidade nenhuma, é para aprisioná-lo ainda mais. Isso está a fazer com que o próprio ser humano se adormeça cada vez mais, perca cada vez mais autonomia, cada vez mais capacidade de se valer por si, para se aprisionar voluntariamente. E aqui é que está o grande perigo desta situação, é que voluntariamente, ou seja, pela ação da própria vontade, o ser humano quer se aprisionar dentro de um sistema teocrático, aonde a tecnologia, daí o transhumanismo, aonde a tecnologia será dona e senhora de tudo. Sobretudo sobre a vida do ser humano. E quando falo sobre a vida do ser humano, é a vida aqui na matéria. Porque faz com que a consciência do ser humano baixe tanto que não há como o indivíduo conseguir encontrar o seu self, conseguir encontrar, não é, dentro desta linguagem mais de psicologia junguiana, de encontrar o sua caminho de individuação, o seu self, o seu sol interior, o seu espírito. E encontrar o seu espírito é saber-se interiormente quem se é, a todo instante, a cada momento, em cada contexto.